na Tua palavra, Deus, fortalece-nos na Tua palavra, Deus, Pai, para que a nossa compreensão venha a ser expandida, Deus, e a nossa fé fortalecida em Ti, Deus, em nome de Jesus, abençoa essa aula, Deus, e ministra aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Você pode sentar. Veio. A gente vai estar estudando sobre o livro de Gálatas hoje e de Efésios. Ok? Vamos estar... Só lembrando, refrisando, né, as epístolas paulinas, todas as epístolas se dividem em 4 categorias, né? As primeiras epístolas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, depois as grandes epístolas, Romanos, Coríntios, 1ª, 2ª Coríntios e Gálatas, e depois as epístolas da prisão, né? Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, e depois as epístolas pastorais que ele escreveu para os seus discípulos, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, tá? Vamos estar abrindo lá em Gálatas, capítulo 1, e lendo do verso 1 ao 10. Gálatas 1, do 1 ao 10. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a qual glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como vos já disse, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amém? Você consegue entender que aqui, novamente, a gente vê Paulo escrevendo essa carta, e a dificuldade, eu não sei se você percebeu aqui, no versículo 6, ele fala, olha, eu fico admirado de quão depressa vocês passam do evangelho que chamou a graça de Cristo para outro evangelho, né? Então o que acontece? Ele estava dando-lhe novo com os judaizantes. O que eram? Eram pessoas, judeus, que seguiam a Cristo, mas não tinham se desvinculado ainda das raízes judaicas. Então eles eram a favor da circuncisão, eles criam que para a salvação, não era somente Cristo necessário, tinha que ser circunciso e ter a base na lei mosaica, senão não ia ser salvo. Então Paulo se defronta com eles, e Paulo vai direcionar essa carta por causa disso, né? Então ele fala, olha, seja anátema, seja maldito aquele que trazer outro evangelho, né? Ainda que apareça um outro anjo, não tem necessidade, porque o evangelho que eu prego é o evangelho de Cristo, né? E ele vai falar acerca da liberdade lá na frente. Então,
como a gente viu desde Coríntios, Romanos, os problemas não mudaram, né? Os mesmos problemas de 2000 anos atrás são os mesmos problemas que a igreja enfrenta. Por quê? Porque a igreja é composta de pessoas, né? Pessoas têm opiniões diferentes, e isso é bom no sentido que mostra que ninguém é robô, não é todo mundo robô, não é todo mundo feito de achismo, mas cada um tem uma mente, tem uma sentença. Por isso que nós devemos levar a nossa mente obediente, cativa à palavra de Cristo. Para quê? Porque tem coisas que Deus vai pedir que não é normal, não é fácil, pela consciência humana e pela razão humana. Por isso nós temos que pegar e falar, não, Deus, eu coloco a minha mente em obediência a Cristo, leva presa a Ti para que eu possa obedecer. Por quê? Porque às vezes vai confrontar o que a cultura humana, o que a sociedade nos ensina. Então, Paulo tinha essa dificuldade, né? E ele escreve essa carta justamente para essas pessoas, tá? Ele vai justificar a fé, a doutrina da fé em Cristo Jesus, vai falar que ela é o essencial, é o necessário para que a gente possa crer. Imagina então, é a mesma coisa que, talvez numa intensidade menor, nos dias de hoje, a gente chegasse e alguém viesse falar para você, olha, mas você não pode cortar o cabelo, você não pode usar calça, porque é pecado, você não pode raspar o pelo da sua perna, porque é pecado. E entra esse confronto, e de repente Cristo nos libertou, mas aí a gente, por causa das pessoas, a gente volta à prisão. Não, como a gente fala, usos e costumes são coisas que passam. A doutrina de Cristo, a palavra que Deus estipulou, são as mesmas coisas, são os mesmos princípios ontem, há 2000 anos atrás, há 1000 anos atrás, para os dias de hoje até a vinda de Cristo, não muda, né? Então a gente tem que saber separar o que Cristo nos pediu, o que Cristo nos pede, do que a lei imputava, né? Então a gente vê que os judeus ainda não tinham conseguido ter essa liberdade em Cristo, eles estavam com a mente presa, estavam até compreendendo e aceitando a Cristo, mas a mente estava presa na lei, estava presa em Moisés. Não tem como, a gente precisa fazer isso. Por quê? Porque tem mudanças que não é do dia para a noite, tem mudanças que vão decorrer, né? Por isso que Paulo ele vai falar lá, que aquele que começou a boa obra em nós vai terminar até quando? Até a vinda de Cristo. Então, até a vinda de Cristo vai ter coisas aqui dentro e aí dentro de você que precisam ser mudadas. Tem coisas que a gente muda do dia para a noite, tem coisas que a gente mudou há 1 ano atrás, mudou há 2 anos. Por quê? Porque é um processo, né? A gente cresceu, passa 5, passa 10, passa 15, passa 20, 30 anos fazendo a mesma coisa. Se a gente não conhecer a verdade, o que acontece? A verdade vai nos libertar, é a verdade que nos liberta. Não é as pessoas, não é alguém falando, não é as pessoas vindo e falando e debatendo, não, mas é o Espírito Santo quem convence a verdade, e a verdade nos liberta. Então tem coisas que nós não precisamos, tem coisas que não tem necessidade. Por quê? Porque Cristo já pagou o preço, Cristo já veio refogar, né? Exemplo, o sábado, né? É importante a gente guardar um dia, ter um dia de descanso, mas hoje não é necessário ser o sábado, idolatrar o sábado, né? Jesus veio quebrar justamente isso. Então, se a gente não entender, a gente carrega o peso da religiosidade da lei, né? Mas quando a gente entende, a gente pode ser livre em Cristo. Então essa carta é destinada para que a liberdade cristã, a liberdade que Cristo proporcionou à igreja, não viesse a ser perdida por causa dos judaizantes, por causa das leis, por causa dos mestres que insistiam em observar as cerimônias judaicas, os ritos, as datas, os dias, né? Então isso ainda era muito forte, e eles acreditavam que isso era parte essencial do plano da salvação, e Cristo ele veio justamente para nos libertar. Justamente veio oferecer como sacrifício para ser esse elo, para ser essa ponte, né? Então a gente tem que ter consciência disso. Então por isso que no nosso formar cristão, por isso que quando as pessoas se chegam a Cristo, a gente tem que formar o alicerce, explicar o plano da salvação, levar ela a entender o sacrifício de Cristo, levar a entender o que Cristo fez, levar a entender o perdão, levar a entender a salvação. Por quê? Para que de repente falsas coisas não venham, né? Você conversa com pessoas que foram espíritas já, ou pessoas que são espíritas, eles leem a Bíblia. Você quer aprender a caridade? A gente tem que aprender com os espíritas. Eles vivem fazendo caridade. Por quê? Porque foi incutido na cabeça deles que se eles não fizerem isso, eles não vão para outro nível, vão vir na próxima vida e vão sofrer. Então, se eles quiserem ir para um patamar de novo, alcançar um outro grau, eles têm que fazer boas ações, caridades. Mas aí, como eu sempre digo, se eles leem a Bíblia, por que não leem e acreditam na Bíblia de A a Z, de Gênesis a Apocalipse? Não, mas eles pegam e tiram só aquilo que interessa.
E de repente passa uma vida inteira aqui sofrendo, carregando um peso, porque eles acreditam que na vida passada eles foram maus. Entende? Não estão vivendo a plenitude daquilo que Cristo pagou. Então, se a gente não tomar cuidado, é fácil olhar de repente para o espírita, para o satanista, mas será que nós estamos vivendo a plenitude do que Cristo fez? Será que nós temos a paz, a alegria? Será que nós descansamos em Deus? Isso é desfrutar. Foi para isso que Jesus veio. Então, se a gente não tomar cuidado entre o que Deus fez, entre a lei, entre a consciência, entre a acusação, a gente não vai viver nunca uma vida em abundância que Deus veio para nos dar. Não é no paraíso que nós precisamos ter uma vida em abundância, é aqui. Não é no paraíso que nós precisamos experimentar a provisão, a cura, o milagre, o favor. É nessa vida. É nessa vida que nós temos que desfrutar. Então, se a gente não focar cada vez mais em Deus, se a gente não se concentrar mais em Deus, a gente vai ficar preso por causa da religião. A gente vai ficar preso por causa da religiosidade. Mas será que é para mim? Será que eu posso? Não. Cristo nos libertou. Né? Por isso não volte ao cachorro, não volte ao vômito, não volte, né, a lamber. Por quê? Porque Cristo nos libertou, tá? Para que nós sejamos livres. Então, é conhecido como uma carta de alforria essa carta. Por quê? Porque ele vai mostrar a liberdade que é em Cristo. Ele vai falar, olha, Cristo já veio, já resgatou a gente do pecado, Cristo já veio, já quebrou todas as tradições, Cristo ele já veio, né, e já mostrou a graça. Para que viver essa vida presa? E ele pega, ele fala, olha, Paulo prega as boas novas da liberdade em Cristo, livres da lei e do poder do pecado para servir ao nosso Senhor Salvador, que é um Cristo vivo e presente. Né? Então essa carta ela foi escrita por Paulo, né? Por isso é a Epístola Paulina, é uma carta que foi direcionada aos Gálatas, que foi escrita provavelmente quando ele estava em Antioquia, né? E provavelmente foi escrita antes do concílio de Jerusalém, né? Antes do ano 50, se acredita. Quem lembra do concílio de Jerusalém? Legal vocês. O Jane não está aqui. O concílio de Jerusalém foi quando Paulo vem a Jerusalém, se junta aos outros apóstolos e fala, olha, não é necessário a gente pedir dos cristãos gentios a circuncisão. Para que colocar isso em cima dele, se Cristo já basta, Cristo é suficiente Salvador? Entende? Através desse concílio, decidiu-se então que não se precisava da circuncisão, das tradições judaicas, tá? Então falou, olha, a gente não pode imputar esse peso sobre eles, sobre os novos cristãos, principalmente os gentios, né? Por quê? Porque os judeus estavam exigindo isso deles. Então o que acontece? É aqui, lá mais para frente a gente vai ver, é aqui que dá treta com Pedro de novo. E Pedro foi um dos primeiros apóstolos ao qual Deus mostrou que ele veio para os gentios, quando ele tem a visão para ir à casa de Cornélio, né? Só que chega lá, ele fica com medo dos judaizantes. Ele pega, ele vai, aí Paulo tem que chamar a atenção dele, falar, Cristo já nos libertou. Você... Hã? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu posso dar uma pesquisada. O sacrifício não tem, eles não oferecem mais sacrifício por causa do templo, né? O templo não tem, então estão esperando a construção do terceiro templo, né? Agora, a circuncisão é uma boa pergunta. Vamos ver, depois vamos analisar. Você conhece algum judeu? Quando vai no banheiro? Brincadeira. Quando você for um homem, né? For ao banheiro com um judeu, você... Tem que ver, tem que dar uma pesquisada, uma boa pergunta. Eu não sei, hein? Não sei se como... Bom, se for na pedra, eu acho que não da forma como era antigamente. Talvez não da forma como era antigamente, né? Depois, é interessante, porque tem várias teorias que acreditam que o Messias, para o que os judeus esperam, é o anticristo, né? Então eles vão vir, vão se render, vão se prostrar, por isso que ele talvez tenha acesso ao templo, tenha acesso a um monte de coisa. Por quê? Porque é o Messias que eles estão esperando,
né? E coincide também com o Messias dos muçulmanos, né? Eles estão esperando, vai casar, só que para a gente não vai ser o Messias já veio, né? Então, mas depois a gente dá uma pesquisada, eu lembro de trazer na próxima aula. Então a carta, ela foi destinada às igrejas do sul, tá, da Galácia, que hoje compreende ao espaço onde fica a França, mais ou menos, tá? A igreja da Galácia. Não é das galáxias não, tá? É da Galácia. Então, o que Paulo vai tentar mostrar para as igrejas, não somente para a Galácia, mas as igrejas ali ao redor, tá? Essas aqui. Tá? De Listra, de Perge, Derbe, tá? Então vai compreender essa região aqui. E essa carta ela roda aqui, tá? Então, o intuito maior, o propósito maior era combater a ideia dos judaizantes, tá? Que eles ensinavam que os cristãos eles tinham que obedecer à lei judaica a fim de se salvarem. E a gente sabe que a salvação nós só temos em Cristo, tá? Então, e de mostrar a liberdade que Cristo nos dá. Imagina se a gente não fosse liberto, né? A gente tivesse que viver a lei mosaica, né? Viver o judaísmo, né? Então, a gente tem que estar baseado nas Escrituras para a gente saber, para que a gente não volte a viver aquilo que Cristo nos libertou, tá? Então essa igreja, como eu falei, ela não foi escrita particularmente endereçada aos Gálatas, mas ela circulou por aquelas regiões ali onde a gente mostrou, tá? Então no capítulo 3, Paulo vai se preocupar com ensinamento sobre a graça. Ele vai mostrar, se você puder abrir Gálatas 3, do 6 ao 20. Paulo ele vai mostrar da graça antes da lei. Aí ele vai contar da experiência de Abraão. Ele vai falar o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são da obra da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aqueles que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou acrescenta-lhe coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente, e não diz: e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar, de forma que tenha a desfazer a promessa, porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Então veja, a gente vê aqui Paulo falando acerca de Abraão. Por quê? Porque eles vinham e colocavam Abraão, porque Abraão, somos filhos de Abraão, só os descendentes de Abraão. Mas Paulo pega e fala: olha, Deus falou que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Todas é todas. E a gente estudou na aula passada, que Deus Paulo ele vai mostrar para eles que a promessa foi feita
antes, quando Deus chamou Abraão, antes de vir a lei. Olha, Abraão, sai do meio da tua casa, do meio da tua parentela, e eu vou te mostrar, e eu vou te abençoar, né? E eu vou te multiplicar. Então, Deus, ele não está dependendo da promessa de Abraão diante da lei. A lei veio depois, como a gente leu aqui, 430 anos depois. Deus já tinha prometido a Abraão e abençoado Abraão. Então, o Paulo vai mostrar a graça que há antes da lei. Ok? Ok? Então, a Bíblia não tem como contradizer, né? Quando a gente tem a mente aberta em Deus, né? Não tem como não reconhecer o Messias, Cristo, né? Então, por isso que bastante judeus se converteram, por causa dessa explanação. Paulo era muito bom em trazer e revelar Cristo do Velho Testamento e mostrar, né? Então, por isso que depois de Jesus, depois da morte de Jesus, muitos cristãos vieram crer em Cristo por causa da explanação que Paulo dava, né? Não somente os gentios, Paulo alcançou muitos judeus, tá? Então, acredita-se que essa também foi uma das primeiras cartas, tá? Que Paulo escreveu. Tá? Então, depois de Tessalonicenses, essa pode ter sido uma das primeiras cartas que Paulo escreveu. Qual é o propósito dessa carta? Qual que é o propósito dessa carta de Gálatas? Os judaizantes. Porque eles já estavam entrando, como a gente leu aqui, num outro evangelho, no versículo 6. Vamos lá. Gálatas 1, 6. Admira-me que sejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Né? Então, por isso que é muito interessante a gente se aprofundar em Deus, conhecer a palavra, conhecer as escrituras. Por quê? Porque senão vem, mas é do diabo, mas isso no dia de falar em línguas não é para hoje, mas esse negócio de curar não é para hoje. Não, a gente tem que se embasar e ver o que Deus falou, ok? Paulo ele vai falar, olha, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino, né? Então, a gente tem que se apegar e ver o que a Bíblia vai nos testificar, né? Não somente o que as pessoas acham, eu vim com tese, eu vim com isso, eu vim com aquilo. Por isso que é interessante a gente não caminhar com dúvida, né? Tem muitas dúvidas que no meu caminhar com Cristo, eu perguntava para Ele. E Ele dava uma resposta particular, né? Então, a gente não foi chamado para andar com dúvida. Por quê? Porque a dúvida vai nos roubar, ela vai nos tirar do caminho da fé e vai nos trazer inconstância, vai nos trazer o medo, vai nos intimidar. Então, nunca tenha dúvida, se chegue alguém que possa esclarecer, ou pergunte você para Deus, para que a gente possa estar alicerçado e firmado em Deus, tá? Não tenha medo de perguntar. Então, os galhos, eles eram oriundos do norte do Mar Negro, tá? Então, eles se separaram e acabaram ficando isolando, como eu falei, na região que hoje é a França. Tá? Então, eles imigraram da Europa para a Ásia Menor. Tá? Então, muitos habitantes eram legionários aposentados, tá? E passaram a viver a liberdade que tinha em Cristo. E muitos judeus haviam ali e passaram a seguir a Jesus. Então, tinha ali um intenso mercado de escravos também, né? Então, por isso que Paulo ele vai falar muito, vai estar muito entre escravos, né? Por quê? Porque era linguagem para se entender, né? Hoje muitas pessoas perguntam, por que numa pregação de repente se dá exemplo do dia a dia? Porque a gente está acostumado com o dia a dia. Como é que a gente vai aplicar a palavra de Deus? É pegando o exemplo que a gente está acostumado a aplicar na nossa vida, né? Como outro dia eu passei uma pregação sobre a armadura de Deus. A gente vai ver lá em Efésios depois. Quando fala de armadura, qual a primeira armadura que vem à sua cabeça? Não, você já sabe. Mas qual a armadura que vem à sua cabeça? É aquela de sardinha em lata, do medieval, ou não? É do soldado romano? Vocês são tudo crentes. Qual que vem na sua? Qual que vem na sua que fez o não aí?
Aê, você é mucaxa, hein? Quem vem mais diferente aí quando fala de armadura? Hã? Do samurai? Sim. Os samurais são feios, né? Porque eles faziam justamente para assustar os seus inimigos. Né? Você vai ver a armadura aí nos museus, nos castelos aí, a armadura de samurai era feia, que é justamente para assustar. Né? Mas se a gente não parar e pensar, de repente vai atualizar nos dias de hoje. Não tem como atualizar nos dias de hoje. Você vai pensar na armadura, vai ver aquele soldado ou americano que vai para frente e destrói tudo, ou do brasileiro. Mas, se você quer entender o que Paulo fala, você tem que ter a mente a armadura romana. Por quê? Porque ele estava falando naquela época, onde o Império Romano dominava. Né? Então, você vai entender a importância do que Paulo fala. Fica mais fácil de entender a armadura de Cristo quando a gente olha para uma armadura romana. Né? Lá na frente a gente vai ver. Tá? Então, a situação que estava ali social, havia-se muita escravidão. Né, a política era ditatorial, né, eles eram dominados ainda pelo Império Romano, tá? A economia, ainda o Império tributava impostos e tinha-se muita adoração a deuses ainda, tá? Principalmente, como Império Romano, adoração aos deuses romanos. Tá? Então, Paulo ele vai falar em Gálatas 3:28. Paulo ele fala assim: de Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem sem mulher, nem homem nem mulher, porque todos vós sois uns em Cristo. Tá? Então entenda o contexto que Paulo está falando. Havia-se muitos escravos naquela época. Então Paulo, para propagar o evangelho, para entender que não havia diferenciação para Deus, fala: olha, nem grego, nem judeu, nem livre, nem escravo, né? Todos nós somos um em Cristo. Né? Hoje, talvez a gente não viu uma intensidade tão grande, mas naquela época, ser mulher era muito ruim, era muito difícil. Mulher era considerado um número, mulher não era considerado. Né? Hoje em dia, para vocês verem como é que é, não mudou isso no Oriente Médio. Né? Para os muçulmanos, a mulher não tem direito a nenhum. Não tem direito a votar, não tem direito a tirar carta, não tem direito a estudar. Em alguns países ainda hoje é assim. Né? Então, para vocês terem ideia de como era 2000 anos atrás, nessa época. Né? Então, Paulo ele tenta mostrar essa liberdade. Fala: olha, não tem homem nem mulher, nós somos um em Cristo. Tá? Você consegue se alegrar como Cristo ele é? Né? Aí o que acontecia? Estava tendo um retrocesso. Né? Então, muitos judaizantes, missionários, estavam ligados à comunidade de Jerusalém. Né? Então, eles começavam a falar: olha, tem que ter circuncisão, o culto tem que ser somente em Jerusalém. Né? A lei do puro e do impuro, a aceitação de outra cultura judaica ia perder a identidade, a aceitação do sistema mosaico, a obediência aos rituais judaicos. Né? Então eles pegavam em cima disso, e Paulo vai falar lá novamente em Gálatas 5:1. Paulo ele fala assim: para a liberdade que foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Por quê? Porque estavam tendo muitos missionários judeus tentando fazer a cabeça dos galácios. Olha, sem a lei mosaica não tem salvação, sem circuncisão, se você não separar o puro do impuro, olha, se você não guardar o sábado, olha, se você não guardar os dias, não tem salvação. E isso ele tinha que vir falando. Tá? Então, quando a gente lê a carta de Gálatas e a gente vai vendo o que ele fala, a gente começa a entender o porquê. Tá? Eu aceito. Obrigado. Né, que senão depois eu paro. Se eu parar de falar. Dai jogo, pode ser sem açúcar, dai jogo. Não, tadinha, deixa. Calma, você não vai perder o galardão porque está sem açúcar, não. Né?
Então aqui um dos motivos da carta, orientar os Gálatas para que a salvação é por meio da fé e não da lei. A ênfase que Paulo dá à sua chamada para o apostolado mostra a sua defensiva, pois sua autoridade como ministro de Cristo fora posta em dúvida, né? É interessante como o pessoal é zurui, né? Paulo, ele vai falar lá no capítulo, lá no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 17. Paulo fala assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Porque o pessoal colocava em questão que ele era um falso apóstolo. Por quê? Porque ele não tinha andado com Jesus. Simples pelo fato dele não ter ali sido um dos 12 escolhidos, as pessoas questionavam Paulo, né? Então, Paulo ele tem que pegar e falar, e você sabe que a gente estudou, né? Paulo recebeu 5 quarentenas, menos um porque os caras eram bonzinhos, né? Fora os perigos de morte, como a gente leu em Romanos, né? Então, Paulo ele tinha que pegar e falar, então ele não se apressava. Então, se a gente pega e lê, fala, mas que cara convencido, cara, não, era porque estavam colocando em questão o apostolado dele, né? Eles não tinham entendido que Paulo tinha tido uma revelação do próprio Jesus, o próprio Senhor tinha escolhido, né? Então, a gente vai ver Paulo defendendo o seu apostolado, tá? E aqui o motivo da carta, na continuação da epístola, Paulo vai atacar o legalismo e o seu outro evangelho, em outras palavras, os ensinamentos de Moisés, tá? Então isso fica claro nessa carta, tá? Então ele vai mostrar a liberdade que é em Cristo, ele vai dar ênfase, né, à graça de Deus, ele vai defender o seu apostolado e depois ele vai atacar o legalismo, tá? Hoje a gente vive com pessoas assim, né? As pessoas vêm querer apontar o dedo, as pessoas vêm querer justificar, né? Então, se a gente não tomar cuidado, as coisas não mudaram, né? As igrejas, elas só mudam o nome da denominação, mas os problemas são... Por quê? Porque os problemas são com as pessoas, né? Então, as pessoas não mudaram. Alguma coisa evoluiu, mas a igreja é composta de pessoas, né? Por isso que eu sempre brinco, não vai existir a igreja perfeita. Porque se a gente chegar lá, vai estragar. E outra, a igreja perfeita não é de Deus, é do diabo. Todo mundo que é perfeito, todo mundo que não existe isso. Por quê? Porque se fosse perfeito... Agora existe, depois vai sair uma pregação sobre isso. Existe o mundo ideal. Era onde todo mundo se amasse, ninguém ia passar a perna, todo mundo ia se amar, você não ia precisar ficar preocupado, um ia confiar no outro. Esse é o mundo ideal. Mas o mundo real não é assim. O mundo real, o pecado entrou no mundo, a gente vai ser traído, a gente vai ser... Então, por isso Jesus falou, a gente vai ter que amar, a gente vai ter que perdoar. Esse é o mundo real. Quando que vai vir o mundo ideal? Quando vier novamente. Quando a gente for morar na Nova Jerusalém. Era no Éden. Mas o pecado entrou, não foi mais, mas aí vai ser na Nova Jerusalém, né? O mundo que Deus estipulou, é o ideal, só que a gente não pode viver, senão a gente vai viver no conto, no conto das princesas, e a gente vai ser machucado e vai ser fuzilado. Por quê? Porque não é o mundo ideal, é o mundo real que a gente vive, composto por pessoas que são pecadoras, como eu e você, pessoas que se a gente não colocar diante de Cristo, vem o ódio, vem a raiva, vem a ira, vem a vingança, mas tudo isso a gente precisa estar em Deus, e manifestar o que Paulo vai falar de novo lá na frente, lá em Gálatas, no capítulo 6, o fruto do Espírito, entende? A gente tem que sujeitar o nosso temperamento, a nossa vontade, a nossa ira, diante de Deus, para que a gente possa tentar viver no mundo ideal, mas esse mundo ideal não existe. Por quê? Porque Satanás está aqui, o mundo jaz no maligno, então não tem como a gente viver. No começo da minha conversão eu me machucava muito. Por quê? Porque eu achava que o mundo era ideal da igreja. Eu falava, Cátia, mas a gente está na igreja, é tudo irmão, aqui que dá mais problema. Eu falava, gente, eu fazia churrasco com o pessoal fora, era para dar 5 mil para fazer vaquinha para comprar, o pessoal dava 5 mil sem reclamar, dava 10, aí você vai fazer vaquinha com os irmãos, aí eu vou, aí não vai, aí dá, aí não paga, aí a conta aqui é tudo em cima de mim.
Aí você compra, gasta 20 mil, aí vem 10 falta. Aí você tem que pagar de 10. Aí eu falo, uau, sabe o que aconteceu? Eu me machucava nesse mundo, porque eu achava que tinha o mundo lá fora e o mundo ideal era aqui dentro, mas não é assim. Não é assim. Aí quando eu aprendi a viver no mundo real, é onde a gente tem que usar armadura. É onde a gente tem que amar e amar, sem esperar nada em troca. Foi para esse mundo que Jesus veio. Quê? Não, cada um leva o teu é o melhor. Cada um leva o teu é o melhor. Para, gente, senão a gente vai pecar. Hã? Vamos voltar para cá. Não, mas é. Hã? Guardais dias e meses, tempos e anos. Receio que vós eu tenha trabalhado em vão para convosco. Olha só que Paulo tem que falar. Poxa, eu ensinei tanto. Aí vocês estão querendo guardar dia, meses e anos. Né? Até hoje tem algumas igrejas que não se permitem comemorar aniversário. Igrejas protestantes. Não, eu não cite o nome. Não, pois é. Eu não falei. Não, tem um monte de... Entende? Então, se a gente não viver, não crer no Evangelho, igual uma das barreiras que o testemunho de Jeová tem, é a transfusão de sangue. É onde eles piram, onde eles ficam, quando o filho sofre algum acidente, alguma coisa que eles têm que decidir entre fazer uma transfusão ou não. Mas qual a maior vitória que nós temos? Nós somos comprados e remidos por qual sangue? O sangue de Cristo. Né? É o sangue de Cristo que nos purifica, é o sangue de Cristo que nos liberta, é o sangue de Cristo que nos protege. Entende? Por que essa barreira? Entende? Então, se a gente não tiver embasado na Bíblia, a gente vai ficar preso, vai viver preso. Né? É triste ver pessoas que guardam o sábado do modo religioso, não tomam café, não comem carne. Café não. Não sei se vocês viram um videozinho de meme lá, café do diabo, porque vicia. Não, mas não é isso aí não, se não me engano é adventista. Adventista não toma café, porque acha que é forte, né? É um estimulante, né? Entende? Eu não sei, entende? Então, a gente, não cabe a nós julgarmos, entende? Mas cabe a nós crer no que Jesus veio e fez. Jesus mesmo veio, quebrou o sábado, veio e fez, entende? Talvez chegue no céu e vão estar lá, com certeza, são os nossos irmãos, né? Desde que fizeram para Deus. Mas agora, o igual, eu prefiro chegar no céu, estou falando agora da nossa igreja, Missão Apoio. Tá? Eu estou falando de nós. Eu prefiro chegar no céu e Jesus falar, olha, vocês não precisavam dar o dízimo, mas já que vocês fizeram por fé, não, do que eu chegar lá e falar, por que me roubais? Dízimo só tem duas direções, gente, ou para Deus ou ser roubado. Entende? Eu prefiro chegar lá e Deus fala, você podia tatuar o corpo inteiro, mas não, do que eu chegar lá e falar, não te conheço. Entende? Então, no que não vai nos fazer falta, no que nós somos, todas as coisas nós podemos, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Entende? Mas tem coisas que não convém, o negócio de cabelo, de saia, algumas coisas de uso e costumes, entende? Agora, tem coisas que têm base na Bíblia e não tem como a gente pegar e simplesmente fazer vista grossa. Entende? Então, que Jesus chegue e fale, né? É melhor a gente exceder. Sim. Então, Paulo ele vai expressar, né,
em Gálatas, ele vai expressar bastante debaixo de. Ele vai falar debaixo da maldição, debaixo do pecado, debaixo da lei, debaixo de aio. 3:25. Aio. Espera aí. Gálatas 3:25. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Não, espera aí, outra versão. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais debaixo do controle do tutor, tá? Então, o aio é aquele que é o tutor, é o mentor, tá? Tem alguma versão diferente? Mas agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós, tá? Então, debaixo de tutores e curadores, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, tá? Gálatas 4:3. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, tá? Então, você consegue até através dessa palavra de Paulo, ver que o próprio Paulo, ele aqui declara que Cristo ele veio no momento certo, né? Cristo ele veio no momento certo. E nós estamos vivendo os momentos que os apóstolos desejaram, os profetas desejaram. Então, Paulo ele vai usar antíteses para mostrar o erro. Tá, em relação à autoridade, ele vai falar o outro evangelho, por causa do evangelho de Cristo. Ele vai falar da parte dos homens, por quê? Por causa da parte de Deus. Ele vai falar o outro evangelho novamente, por causa do evangelho de Cristo. Na operação, né? Ele vai falar da circuncisão, por causa da incircuncisão. Ele vai pegar Pedro, por causa dele. Ele vai pegar os judeus, e vai colocar os gentios. Ele vai colocar as obras da lei e a fé em Cristo, tá? Aí ele vai falar de condição, de escravos, filho, não deuses, Deus, a escrava e a livre, né? Onde ele vai contar da história de Agar, tá? E ele vai mostrar. Por que ele vai trazer bem nesse livro? Porque, como a gente falou, naquela época havia muitos escravos, então para que eles pudessem entender, tá? E na prática ele vai falar da lei e vai falar de Cristo, escravidão e liberdade, obras da carne e o fruto do Espírito. Tá? Então, alguns versículos chaves em Gálatas. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 5:22-23. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Tá? E Paulo ele sempre vai motivar, e não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Tá? Então o diabo ele sempre vai tentar com que a gente se decepcione, para que a gente fique cansado de fazer o bem, né? Uma vez eu levei uma palavra no retiro de pastores, como se cansar? Tem como cansar de fazer o bem? Tem, quando nós fazemos o bem na hora errada, para a pessoa errada, quando Deus não pediu, ou quando nós fazemos esperando algo, e nós não recebemos de volta, nós nos frustramos, né? Então, por isso que é o amor, por isso que tem que estar embutido o amor, porque o amor de Cristo, ele não vai esperar nada em troca, então ele não vai se decepcionar. Então eu faço, eu não espero um elogio, eu faço, eu não espero um obrigado. Se vier, é lucro, mas eu não estou na dependência disso. E quando eu faço desse jeito, eu não me canso. Por quê, pastor? Porque quando eu me cansar, eu vou deixar de semear, e se eu desfalecer, eu vou deixar de colher. Então o diabo ele vai fazer com tudo para que a gente venha desfalecer. Por isso que a gente deve sempre renovar as nossas forças em Deus, para que a gente não venha deixar de fazer o bem. Tá? Então tem coisas na minha vida que eu estou colhendo hoje, tem coisas na minha vida que demorou anos para colher, mas eu não desfaleci, eu estou colhendo. Entende? Então vai vir de tudo, então não se canse. Tá? Sempre proteja o seu coração quando você for fazer o bem. Não espere nada. Eu entreguei uma cesta, esperei obrigado. Não, se a pessoa pediu, não. Você foi entregar porque você queria demonstrar amor. Pronto, você fez a sua parte. Você foi gentil, a pessoa não foi educada, você não vai deixar, por causa de um obrigado, a pessoa estragar aquilo que você foi fazer. Entende?
Então, não deixe, não se canse de fazer o bem. Então, quando nós lemos a carta de Paulo aos Gálatas, é necessário entendermos o panorama da época em seu contexto. Não perder de vista o conflito que existia entre graça e lei, entre fé e obras, e a partir daí nós vamos ver os paralelos com a atualidade, tá? Então, Paulo ele vai falar lá em Gálatas 5:1: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não vos tornei a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Ok? É interessante que aqui em Gálatas 1, Gálatas 1, ele vai falar um pouco de como ele se torna apóstolo, né? Gálatas 1, no capítulo 15. Pode ler a partir do 1 para a gente entender. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não recebi de ninguém, ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios na minha idade, e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. E também não fui a Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, versículo 17, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois fui a Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele. E não falei com nenhum outro apóstolo a não ser com Tiago, irmão do Senhor. Tá? Então, essas revelações das epístolas, a gente crê que foram nesses 3 anos que Paulo passou. Tá? Então, se a gente não entender isso, né, a gente vai falar, poxa, mas de onde que ele aprendeu tudo isso? De onde que saiu? Não, foi dessa revelação pessoal que ele fala. Então, Paulo ele se converte, né? Ele é curado da sua visão, ele cai do cavalo, perde a visão, ele passa ali, é batizado. Depois disso, a gente vê que ele vai para a Arábia buscar a Deus. Por quê? Porque ele fica muito confuso, né? Ele pega... Ele fica muito ali, como que fala? Por causa, como ele fala, como eu conhecia tanto a palavra, e eu estava indo para um caminho totalmente errado. Então ele pega, ele tem que sentar, resetar ali, analisar, e ter uma revelação de Cristo, né? E Cristo começar a revelar ele, Cristo começar a mostrar os ensinamentos, que provavelmente passou para os outros apóstolos que estavam, mas de repente coisas a mais que acrescentaram no que a gente vai ver nas epístolas. Tá? Então Paulo ele tem essa revelação de Deus, ele tem esse caminhar 3 anos com Deus, e depois ele volta. Depois ele vai consultar Pedro, depois ele volta de novo para Jerusalém por causa do concílio, né? Então ele vai para Jerusalém 2 vezes, ele tem esse contato com os apóstolos 2 vezes, né? Em Jerusalém. Tá? Então tudo que ele recebeu foi de Deus, tá? Tudo que ele escreve foi porque ele teve uma revelação pessoal de Deus. Por isso que a gente sempre fala, né? Ele vai falar lá em Romanos, né? É o Espírito de Deus que testifica que somos filhos de Deus. Entende? Então não é a gente falando, compre batom, não. É o Espírito Santo que tem que testificar em você que você é filho de Deus. Não é alguém falando para você, você é filha amada e querida do Senhor. Se não for o Espírito Santo testificar isso, não vem uma verdade. A gente vai passar mais uma primeira dificuldade, a gente fala, mas será que eu sou filho? Será que eu não sou? Agora é diferente quando o Espírito Santo fala, você é filho de Deus. Uau! É diferente quando o próprio Deus fala a nós, é uma revelação pessoal, isso nos fortalece. Por isso, busque essa revelação em Deus. Busque aquilo que há dúvida em seu coração em Deus. Isso vem e completa a gente como se fosse uma armadura, como se tivesse fortalecido, tá? Deu para entender aqui? Em Paulo, em Gálatas.
Vamos estar lendo lá em Efésios do 1 ao 12. Efésios 1, do 1 ao 12. Efésios 1, do 1 ao 12, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. As bênçãos de... Espera aí. Que eu estou lendo o título. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto aos que estão nos céus como aos que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Amém? Tá, Éfeso ficava nessa parte aqui que hoje é a Turquia, tá? Eu não sei se você já reparou, mas Éfeso é a primeira igreja que Jesus refere na carta em Apocalipse, né? Na carta às igrejas, é a primeira igreja de Éfeso, tá? E era a capital da província romana da Ásia, tá? Então ali é onde tinha a residência oficial do governador, né? E era um lugar privilegiado porque era um porto, né? Então tinha muito tráfego ali, então é uma cidade rica, né? E onde havia bastante via de comunicação com o interior da Ásia, tá? O que contribuía lá, podemos dizer que ali era uma cidade turística, né? Se prestava culto à deusa Diana, tá? Então ali se vendia muito. Eu não sei quem foi em Aparecida já. Quem já foi em Aparecida do Norte? Só nós, católicos, pecadores. Vocês nunca foram em Aparecida do Norte? Tá bom, não perderam tempo, mas também não vão. Não, vende lá vela de joelho, vela de canela, de cotovelo, de tudo para quê? Para você colocar lá para agradecer os santos, né? Aí você vê gente indo de cidade, de onde vem, de joelho até lá para pagar promessa. É uma cegueira, entende? Sendo que Jesus já pagou o preço, né? Aí vende lá aquele quadradinho, aquele negócio de ver foto lá. Você vê lá Nossa Senhora, vende tudo, vende a fitinha, eu falei, vende a fitinha, né? Que você acha, coloca lá como se aquilo fosse proteger. Arrebentou, você fala, uau. Igual o irmão uma vez, tadinho, ele foi numa igreja, infelizmente, protestante, ele ia na célula, né? Ele foi um trabalhar de Deus na minha vida. Não. Vocês são mal, hein? Eu ia lá e foi o Makoto que começou a ir nessa época na célula, né? Makoto foi a primeira. Makoto marcou minha vida porque o Makoto. Não foi o Makoto. O Makoto ia na célula. O Makoto eu guardo bastante, tenho bastante carinho, porque ele foi a primeira pessoa que aceitou Jesus na primeira pregação de domingo minha.
né? Não sei se ele foi da cela, ficou com dó, foi lá e eu quero aceitar Jesus. A primeira vez que eu preguei aqui no domingo foi o Makoto, né? Que aceitou Jesus. O Makoto ia na cela e ele usava brinco. Ele chegava assim: você vai para o inferno por causa desse brinco, falava o Makoto. O Makoto novo convertido, falava: meu Deus, não é assim. Não, porque se não batizar, você vai para o inferno. Eu falava: não é assim. Até um dia que eu peguei e fiquei meio sem paciência, eu falei: então rasga a sua Bíblia, irmão. Por quê? Porque a sua Bíblia está errada. Por quê? Porque não precisa batizar para ir para o céu. Não, é batizar. Eu falei: não, quem crê em mim e for batizado será salvo, mas quem não crê e não for batizado será condenado. Quem não crê será condenado. E eu falei: olha só o ladrão na cruz, ele não foi batizado e foi para o céu. Então você não pode apontar o dedo e afirmar que uma pessoa que não foi batizada não vai para o céu. Isso é mentira. Tá. Aí ele começou a mudar. Falei: uau, mudou, né? Que bom, ele estava mudando, tendo uma conversão. Aí um dia eu voltei do acampamento, não sei se teve célula, não sei o que teve, aconteceu uma coisa, ele pegou e ele foi numa outra igreja. Aí eu apareci com ele apareceu lá com uma aliança dourada. Quase que eu salto do MD. Falei: que é isso? Esse aqui é a minha aliança com Deus. Aí eu falei: ai, como é que o senhor vai depositar a fé do Senhor, a aliança que o senhor tem com Deus numa aliança, e se quebrar? Não, mas é a minha aliança com Deus. O senhor ganhou isso? Não, paguei. Falei: pior ainda. Aí eu tentei mostrar, falei: olha, a nossa aliança com Deus está aqui, né? Hoje é do coração, não precisa circuncisão, não precisa mais disso, não precisa nada externo para demonstrar, está aqui. Aí ele tirou. Falei: poxa vida, né? Ele compreendeu, quebrou a aliança. Aí eu falei: tá vendo? Agora você está sem aliança com Deus. Não, eu meio que entendi que a aliança é aqui. Aí eu fui levar ele embora para o Brasil, né? No aeroporto. Um dia que eu estou levando ele no aeroporto, eu falei: que é isso? Comprei uma aliança mais forte agora. Falei: meu Deus. Agora eu quero ver quebrar. É mais ou menos assim. Em Éfeso não era diferente. Eles vendiam imagens, né? Eles vendiam imagens da deusa Diana. Eles vendiam pedaços que acreditavam que era um pedaço de meteoro, que foi a imagem de Diana que veio do céu. Então tudo que eles faziam para ganhar dinheiro, entende? Então ali não era simplesmente um comércio. Muitas pessoas dependiam disso. Então imagina a luta que era ali, o braço de ferro que era naquela região com a idolatria, né? Então a gente vai ver o porquê também que era. Éfeso fica aqui, ó. Né? Tem. Não, uma vez o pastor, o doutor Ordões falou: olha, se você quiser ter cultura bíblica, arqueológica, é para a Turquia. As 7 igrejas estão na Turquia, né? As 7 igrejas do Apocalipse. Né? Então lá tem bastante riqueza. Então era uma das maiores cidades, tá? A gente viu, acho que se não me engano, em Corinto, o teatro cabia 14 mil pessoas. O teatro em Éfeso cabia 25 mil pessoas sentadas. Imagina 2.000 anos atrás, né? Hoje o Maracanã cabe 60 mil, não é? 60 mil, um negócio assim. Imagina há 2.000 anos atrás um teatro, 25 mil pessoas sentadas, tá? Então, ali era muito conhecida. Era muito conhecida por causa da bruxaria, da magia, da astrologia e principalmente da adoração à deusa da fertilidade, Ártemis, tá? Ártemis é em grego e Diana é em romano, tá? É a mesma divindade, tá? Da fertilidade. Ártemis é o nome dela em grego e Diana em romano, tá? A gente vai mostrar aqui, peraí. Olha só, isso aqui é uma maquete, tá? Do templo de Ártemis. Olha só porque era uma cidade onde as pessoas iam lá.
tinha 127 colunas dessa daqui, que tinha 19 metros de altura. Tá? Isso aqui é a maquete, tá? Então ela era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Olha só o tamanho. Tá? Então ela não era só a deusa da fertilidade, era a deusa da caça, da vida selvagem, da abundância e da fertilidade. Tá? Então Artemis, tá, eu inverti, perdão. Artemis era o nome romano e Diana o grego, tá? Perdão. Era essa coisinha linda aqui, ó. Tudo isso aqui eram seios. O quê? Tá, então hoje em dia tem ruínas ainda. Não, aí não é a parte do templo. Tá? Haviam vários templos, né? A de Diana, acredita-se, foi uma das maiores construções gregas. Por isso foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo, né? Porque imagina, 127 colunas aquela, né? Hoje você vai levantar. A gente foi fazer semana passada, a gente foi lá comprar uma geladeira, Deus abençoou, foi lá para Numaso, quase em Tóquio, meu Deus. Dá 3 horas. A gente saiu daqui sexta-feira passada, 4 horas da tarde. Chegamos 4 horas da manhã lá em Tokai. Foi eu, mais 1, 2, 3, 4. Foi 6 pessoas. Não, mais um monte de geladeira. Calma. 3 geladeiras, a gente foi abençoado. Tem aquela geladeira, sabe aquelas geladeiras de randa? A gente comprou 3 daquela, duas daquela de 4 portas, uma daquela de 6 portas, uma daquela horizontal que tem onde fica o café lá e o micro-ondas, mais comprida. Comprou uma pia com 3 cubas daquela comprida, né? E mais um monte de louça, prato raso, fundo e algumas outras coisinhas de sobremesa e algumas toalhas grandes que tinha lá. A gente arrematou 70 mil ienes. O que o brasileiro estava vendendo por 70 mil uma geladeira velha, eu falei, não vai, espera, né? O pessoal, apareceu, pastor, espera aí, apareceu esse, né? Então a gente foi lá para Numas lá buscar, né? Não, eu estou falando, imagina, a gente está falando isso, trabalho que deu para a gente descer, né? A geladeira, colocar no caminhão. Imagina construir 300 colunas com 19 metros, né? Então não era uma coisa simples. Olha só as ruínas do teatro. Eu vi uma vez uma teoria, né? Em vez de eles levantarem, eles vinham e soterravam, deixavam no mesmo nível, e vinha e colocava, depois tiraram a terra, né? Eu uma vez vendo um estudo sobre arqueologia, né? Então, em vez de eles pegarem e levantarem alto, eles vinham e soterravam, e traziam as pedras, puxavam, e colocavam. Não sei se é, né? Talvez seja. Olha só o teatro, né? Então são coisas sugoi, né? Para você ver a capacidade do ser humano, né? O ser humano é uma pessoa. Por isso que quando Deus fala lá, ele fala, olha, eles vão conseguir chegar, quando eles estão construindo a Torre de Babel, né? O ser humano, quando ele está unido, né? Ele é capaz. Então imagina quantos escravos, né? Quantas vidas de pessoas, né? Por isso acreditam que muitos judeus, povo hebreu que ajudou a construir as pirâmides, né? Por quê? Escravo, vai, né? Então tudo isso está aí. Isso aí é um templo dedicado a César Augusto. Então os caras não tinham que fazer construir. Vamos construir um prédio aqui, um templo para César. Parecia egípcio. Isso aqui é para Adriano. Isso aí tá?
Essa aqui é a biblioteca. É interessante, aqui é a biblioteca. E na biblioteca, né? Na parede da biblioteca tinha uma estátua de Sofia, que era a deusa da sabedoria. É interessante que em Éfeso, na biblioteca de Éfeso, tinha a deusa da sabedoria, e Paulo ele vai citar 3 vezes acerca de sabedoria na sua carta aos Éfesos, entende? Então não é sem porquê, não é por nada, né? Era justamente para combater o outro lado aqui, era justamente para mostrar a sabedoria que tinha em Deus, né? Então tudo que Paulo coloca, né, não é nada à toa, não é nada... Tá? Então aí tinha mais de 12 mil rolos e pergaminhos nessa biblioteca. Em Éfeso. Tá? A gente consegue nem juntar dinheiro para fazer ali. Aí tem que dar um processo, aí é uma aula de educação financeira, é um monte de coisa aí a gente vai. Pela fé, eu tenho que fazer a minha parte, para Deus fazer a dele. Hã? Não, batata é para outra coisa. Né? Aí são os templos, aí é o resto do templo de Artemis, tá? É. Não. Tá? Hã? Tá, então a carta aos Efésios é conhecida como a rainha das epístolas, tá? É a mais sublime de todas as cartas ou documentos na literatura humana. É uma carta que necessita ser lida pelo menos 50 vezes para ser bem compreendida, porque Paulo vai tratar de vários assuntos, né? É uma das cartas mais ricas do Novo Testamento, né? E é um resumo de todo o cristianismo, assim como Romanos, né? Depois em seguida Efésios, tá? É uma das 4 cartas, como a gente viu lá no começo, que Paulo escreveu durante seu encarceramento em Roma, tá? As demais vão ser Filipenses, Colossenses e Filemon. Com exceção de Filipenses, todas as outras cartas foram escritas na mesma ocasião e levadas pelo mesmo mensageiro, tá? Só Filipenses que não. Então, Colossenses, Efésios e Filemon foram escritas na mesma época e dado para o mesmo mensageiro, tá? Paulo, ele vai dedicar sua vida a ensinar os gentios que podiam ser cristãos sem se converter ao judaísmo, né? Então Paulo ele foi justamente para alcançar os gentios, mas sem ter que converter ao judaísmo, né? Então ele vai dedicar a sua vida, né? Como a gente viu lá na aula passada em Coríntios, o amor que ele tinha pela igreja de Coríntios, a dedicação que ele tinha, por quê? Porque é uma igreja que ele fundou, né? Então as pessoas pecavam, as pessoas eram imorais, mas ele tinha um amor, ele tinha uma longanimidade, ele tinha uma paciência, até se formar o caráter de Cristo, ele tinha dores de parto, né? Então a gente vai ver esse amor, esse cuidado, né? É o amor de quem lidera, né? O amor de quem deseja ser um pastor, porque se a gente não tiver esse amor, né, não tem como. Então eu sempre brinco, né? É igual mãe, né? Mãe, todo mundo pode falar mal do filho. Não, só ela pode reclamar do filho dela, mas alguém falou mal, o que você está falando do meu filho? É igual líder. Líder, meu liderado não me ajuda a vir fazer o SOD. Por que ele não vem fazer? Mas vai alguém falar mal do liderado? O que você está falando? Ele é a bênção, ele é amor, né? Esse amor que tem que ter, então esse amor é muito mais intenso e profundo na vida de Paulo, né? Com as suas igrejas, as igrejas que ele fundou. Tá? Então, mais uma vez, essa visão dele, essa doutrina que ele ensinava desagradava a maioria dos judeus. Por quê? Porque eles estavam considerando, os judeus consideravam a lei judaica, a lei mosaica obrigatória para que toda pessoa pudesse se achegar à salvação, o que não é uma verdade. Tá? Então Paulo ele não queria que tivessem preconceitos contra os companheiros cristãos judeus, mas que considerassem todos como irmãos. Paulo não queria que existissem 2 igrejas rivais, uma igreja judaica e uma igreja gentílica. Ele queria uma só igreja, com judeus e gentios unidos. É por isso que ele vai se esforçar bastante, né, em arrecadar uma oferta
Uma oferta bem volumosa de dinheiro, ele levantou entre as igrejas gentílicas, para justamente no final da terceira viagem, ele faz questão de levar a Jerusalém para demonstrar aos cristãos pobres de Jerusalém, olha só o amor e a caridade dos nossos irmãos gentios, né? Então ele faz questão de se esforçar e ele mesmo ir pessoalmente em Jerusalém e entregar a sua oferta para que através desse gesto ele pudesse demonstrar, falar, olha, nós somos um só, nós somos um, tá? Em Deus. Então Paulo, ele era extraordinariamente grandioso, que nele cabiam pessoas de todas as raças, então ele não via acepção. Paulo, ele acreditava que Jesus tinha vindo para todos, né? Então por isso que ele se esforçou para pregar e alcançar o mundo perdido, tá? Então só Cristo tem poder para solucionar os problemas da raça humana e levar a totalidade da vida social e família, tá? Então ele tentava mostrar isso para as pessoas, que somente Cristo poderia solucionar, somente Cristo poderia resolver, tá? Então Éfeso era uma cidade portuária, orgulhosa e próspera e movimentada, localizada no terminal de rota das caravanas que vinham da Ásia. Essa cidade enorme possuía um teatro, como eu falei, que acomodava cerca de 25 mil pessoas, tá? Havia muitos banhos públicos, havia uma biblioteca e havia vários outros templos menores, tá? Éfeso, ela foi construída perto do templo de Diana, tá? Então, a deusa da fertilidade, tá? Então ali se tornou um centro, a cidade de Éfeso, justamente por quê? Porque as pessoas vinham adorar e vinham prestar culto a ela, tá? Então Éfeso se tornou famosa e se tornou movimentada por causa disso, tá? Então se tornou um local de peregrinação, né? O pessoal gosta, né, de colocar um negócio aí eles peregrinavam para lá. Então, por causa disso, as pessoas levam, né? É costume também no Japão, você vai para algum lugar, você comprar um omiyage, né, do local, né? Você vai, imagina lá, eles iam, compravam um omiyagezinho da Diana, né? Aquela coisinha que a gente viu lá atrás, tá? Então Paulo, ele vai passar 3 anos ali, tá? Depois o apóstolo João, tá? Ele vai e começa a residir em Éfeso, e acredita-se que Maria morou ali um tempo. Por quê? Porque você vai lembrar que lá na cruz Jesus pegou e falou, filho, tá aí mulher, está aí o teu filho, está aí a tua mãe, né? Então ele incumbiu João de tomar conta da mãe dele. Então, como João se mudou para Éfeso, acredita que Maria foi morar lá junto com ele, tá? Tá, então, como a gente já viu, Paulo é o autor, né? Essa carta, ela vai ser destinada para os que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, como a gente lê no versículo 1. Originalmente, Éfeso era uma colônia grega, tá? Na época de Paulo, capital da província romana da Ásia, como a gente falou antes, onde se prestava culto para Diana, tá? É a 7ª carta escrita por Paulo. Paulo ficou 3 anos preso em Cesareia antes de ser enviado a Roma. Ela foi levada por Tíquico, tá? O portador da carta era companheiro. Não é Tiquinho não, tá? É o Tíquico. É o Tico. Era companheiro e amigo de Paulo. A gente vai ver a citação dele em Efésios 6:21, se quiser abrir lá, Efésios 6:21. Efésios 6:21. Tíquico, e para que saibais também a meu respeito e o que eu faço, de tudo vos informará Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor. Tá? Foi para isso que eu vou enviei, para que saibais a nosso respeito, ele console o vosso coração. Ok? Depois vai citar o nome dele em 2 Timóteo também. Paulo tinha uma ligação profunda com Éfeso. Ele ministrou na escola de Tirano, lá, Atos 19 cita isso. Batizou pessoas ali em nome de Jesus, Atos 19 também vai citar isso. E pelas mãos de Paulo, ele fazia muitos milagres ali em Éfeso, né? Isso está tudo na história em Atos 19. Tá? Ele ganhou muitas almas para Cristo ali em Éfeso, e ele ficou cerca de 3 anos ali.
Paulo, ele teve certos problemas com os efésios, por quê? Porque não tinha como ele se calar diante de Diana, então ele tinha que ensinar que Diana não era um deus, né? Então imagina o choque de fé e o choque cultural ali, tá? Então ele pega e ele fala, não há somente o perigo da nossa profissão cair em descrédito, como também o de próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Olha só, ele não tinha medo de declarar isso. Olha, não tem perigo só de nós cairmos, mas também, do próprio templo da grande Diana, tá? Então ele não tinha medo, só que isso gerava um atrito. Paulo, ele vai passar em Éfeso rapidamente ao final da segunda viagem missionária e deixa ali alguns discípulos, entre eles Áquila e Priscila, que provavelmente deram continuidade e início à igreja ali, tá? Depois também ali passou Apolo, um discípulo muito eloquente nas escrituras, e era um judeu que se converteu, tá? Em Éfeso, Paulo ele escreve a primeira carta aos Coríntios, tá? E nesse período o evangelho propaga para as cidades vizinhas, tá? Como eu falei, o intuito de Paulo não era construir uma igreja assim, mas era construir igrejas assim, né? O reino de Deus não se expande assim, o reino de Deus se expande assim, tá? Não centralizando tudo aqui, mas abrindo uma igreja ali, falando nisso, né? Tinha McNichil, tem a McNichil, tinha, na casa do presbítero Elcio. Agora a gente vai estar lá fazendo no Dunas restaurante, no segundo andar, né? Então quando você for comer, vai ter culto lá no restaurante Dunas, né? Então Deus vai abrindo portas, entende? Então não tem como negar ali, a gente não vai precisar da luva, vai precisar pagar uma taxa, né? O razoável, mas ali tem um salão, tem ar-condicionado, já tem até um púlpito, né? Lá é grande, e tem o estacionamento, né? E ele mesmo falou, a própria esposa dele, a gente foi conversar essa semana com ele, ele é meu xará, né? Ele ficou com medo de falar, vai falar que o pastor Adriano se converteu e virou pastor. Eu falei, não, a gente vai deixar bem separadinho, não tem problema. Ele chama Adriano, o dono lá também, né? Ele é peruano. Mas entra separado, fecha a porta ali, é isolado, não tem problema, a gente pode deixar as nossas coisas lá, né? Então a gente alugou de domingo lá, então todo domingo, provavelmente no fim do mês ou no começo de setembro, a gente começa, né? Então, não tinha como, a gente não estava procurando, veio, né? Então foi assim, algo bem aceitável, né? Então, o cristianismo vai trazer um prejuízo à cidade, por quê? Porque vai se cair a renda que tinha com a adoração a Diana, tá? Paulo ele tem que sair dali e ir para Macedônia, tá? Por quê? Porque começou a apertar o cerco ali para ele. Aí ele pega, deixa ali e vai. Aí depois, mais tarde, como eu falei, o apóstolo João, ele vai lá, ele firma ali o seu quartel-general, né? Então, acredita-se, tá? Como eu falei, que Maria foi com ele, né? Como ele era o responsável por cuidar de Maria, então acredita-se que ele estava lá. Então, justamente a igreja em Éfeso, a igreja de Éfeso, está lá em Apocalipse 2, é a primeira carta destinada de Jesus, né? Então, nessa época ainda era uma igreja pura, mas que havia perdido um pouco da alegria da salvação, primeiro amor, e é uma coisa que nos tempos de hoje também é o que ocorre, né? A gente vai, conhece a Cristo, daqui a pouco, se a gente não tomar cuidado em preservar, isso vai se esfriando e vai caindo, né? Então, não é como... Lógico, a carta foi direcionada a Éfeso, mas o problema acontece hoje também, né? Então, que a gente possa ter esse cuidado e esse amor. Então, a mensagem que Paulo falava era que edificar uma nova igreja, o tema era o Espírito Santo continuava fazendo e movimentando e edificar a sociedade. Imagina então tirar uma sociedade que era idólatra, uma sociedade que estava ali acostumada com a riqueza, com a adoração a Deus. Por quê? Porque ali muitas pessoas vinham contemplar aquele templo e adorar a Deus, e de repente acreditar num Deus
que não precisava de um templo, acreditar num Deus que de repente não precisava de uma estátua, de uma forma, né? Então eram esses conflitos que tinha ali em Éfeso, tá? Então, como eu falei, foi escrito, né? É uma das epístolas na prisão, tá? Então ele escreveu Efésios em Roma por cerca do ano 60 e 63, tá? O propósito era encorajar os cristãos a viver e andar de modo digno à sua vocação, né? Então a carta ela vai se dividir em duas partes, do capítulo 1 ao capítulo 3, o que Deus tem feito, depois do capítulo 4 ao capítulo 6, o que nós precisamos fazer, tá? Então o tema que vai ter ali em Éfeso é a unidade e a santidade da igreja como corpo de Cristo, né? Então ele vai falar da nova vida, da nova sociedade, dos novos padrões, dos novos relacionamentos, né? Ele vai dar exemplo entre marido e mulher, entre pais e filhos, senhores e servos, principados e potestades, né? Ele vai falar da nova sociedade que Deus criou mediante a Cristo, tá? Ele vai fazer alusão a outras epístolas, né? Pessoas relacionadas com essa cidade revelam estreitos laços de trabalho e afetam o que unia a comunidade cristã estabelecida ali. Então ele vai falar de Éfeso em Coríntios, em Timóteo, tá? Por quê? Porque ali ele tinha um vínculo muito forte, tá? Só que nessa carta quase tem ausência de nomes próprios, a não ser o que a gente citou do Tiquinho, né? Do Tíquico, em 6:21, tá? Então é uma carta ali que foi dirigida e ela foi circulada ali nas diversas congregações, tá? Então não era igual de Coríntios para resolver um problema específico, não, era uma carta para trazer ensinamentos e circular ali na região, ok? Ela vai falar de caráter doutrinário, ela vai falar do caráter prático, ele vai falar do desejo de Deus que nos predestinou, né, para sermos adotados como filhos através de Cristo Jesus. Tá aí. Ele vai falar acerca desse novo modo de viver, né? É interessante, voltando um pouquinho aos Gálatas lá, passa-se anos, né, até Deus colocar a questão dos gentios, né? Ele dá uma experiência para Pedro, né? Depois disso, passa cerca de 10 anos, ele tem que levantar essa questão que Jesus veio para todo o mundo, né? Então você vê que o próprio Deus não tinha necessidade de falar agora, no começo ali, quando a igreja foi formada em Pentecostes, não tinha necessidade de falar para os judeus, olha, a gente vai alcançar os gentios também, entende? Não tinha necessidade de criar um atrito antes do tempo. Então tem muitas coisas na nossa vida que não tem necessidade de a gente falar agora. Por isso que a palavra falada no momento certo é com uma bandeja, né, uma maçã numa bandeja de prata. Por quê? Porque é o tiodoí, é o que vai resolver, né? Às vezes a gente tem que se calar, como Paulo fala, olha, você tem que se calar para que não coloque mais, não se levante a ira, né? A palavra branda desvia o furor. Por quê? Porque o próprio Deus não teve necessidade de falar acerca dos gentios. Depois, como muitos judeus começaram a se converter e muitos gentios começaram a se converter, Paulo tem que chegar e falar, olha, ele veio para todo mundo, né? O evangelho é para judeu e para grego, né? Tanto para livre e para escravo, entende? Então o próprio Deus esperou cerca de 10 anos para levantar essa questão, tá? Na nossa vida, então, tem coisas que a gente não precisa ficar. A gente fica arrumando problema antes. A pessoa nem perguntou. A gente vai falar, mas isso aí, tudo bem? Aí a pessoa fala, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade, isso aí. Entende? Não tem necessidade disso, tá? Deixa o negócio caminhando, deixa o negócio ir vindo, deixa o negócio rolando, tá? Aqui Paulo ele vai falar acerca da salvação dos não-judeus, foi revelada pelo Espírito Santo, né, aos seus santos apóstolos e aos profetas, né, e que Paulo foi escolhido como ministro por Deus para anunciar o evangelho aos gentios,
Tá? Depois ele vai falar, exortar a preservar a unidade no espírito e no vínculo da paz, o que nada se opõe à diversidade dos dons que devem estar sempre presentes na igreja. Ele vai falar da vocação cristã que há de se manifestar, né, na renovação profunda da pessoa, com o abandono de antigos hábitos por uma novas atitudes, tá? De uma nova vida em Cristo. Gálatas 4. Gálatas não, Efésios 4, 22. Espera um pouquinho que a gente já está encerrando. Efésios 4, 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Tá? Ele vai falar acerca dos princípios do Espírito, a bondade, a justiça e a verdade, Efésios 5, 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Tá? Então ele fala, olha, outra hora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor, então andais como filhos da luz. Então Paulo vai falar, olha, a gente tem que abandonar o velho hábito, não é somente a gente cultuar a Deus, acreditar em Deus. Olha, a gente tem que deixar os velhos hábitos, tá? Que é o fruto da luz, bondade, justiça e verdade. Efésios 5, 9. Depois, 5, 21, ele vai falar acerca dos relacionamentos. Efésios 5, 21, ele vai falar assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor a Cristo. Aí ele começa a falar dos relacionamentos, né? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Eu não sei o que tinha ali, né? Devia ter um monte de Gés ali, para ele dar essa comparação. Não, para ele comparar, entende? Ele fala, olha, o marido é Cristo, né? A gente tem que amar como Cristo amou a igreja, né? Então ele faz essa comparação nessa carta, ele não faz em outras cartas. Ele pega e fala, olha, como o marido é a cabeça da mulher, Cristo é a cabeça da igreja, né? Então a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres sejam sujeitas em tudo e submissas ao seu marido. Marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a vossa igreja, e assim mesmo se entregou por ela, tá? Então ele vai fazer toda essa comparação. Depois ele vai falar acerca de pais e filhos, né? Versículo 6, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bens e seja de longa vida sobre a terra. Tá? E pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Né? Às vezes tem mãe que fica... A gente irrita, fala uma vez, né? Ai, não quer comer, deixa ali, deixa passar fome. A hora que tiver fome, você mostra para ele, está aqui. Ai, você tem que comer, porque senão você vai ficar fraquinho. Tem que comer. Ai, a mamãe vai fazer aviãozinho. Gente, irrita, tem uma hora irrita, entende? Deixa, você fez, não quer comer, não gosta. Ah, eu não gosto disso. Ah, não precisa comer. Deixa a hora que tiver fome. Né? Agora o que acontece? Isso que é paparicar, isso que é mimar. Ai, você não come, peraí que a mamãe vai fazer. O que você quer comer, filhinho? Ai, a mamãe fez para você. Gente, esse menino vai crescer fresquinho. As dificuldades que eu mais tenho não é com pessoas que foram rejeitadas, abandonadas, são com pessoas mimadas. Porque elas se acham o dono da verdade, com o nariz empinado. Aí tem uma classe que é pior, é que foi rejeitada por um e foi mimada por outro. Essa daí, gente, essa é o que há. O pai rejeita, aí a mãe vai e mima. Esse dá vontade de tirar a cinta e dá, mas não resolve. Se resolvesse, a gente vendia cinta santa. Mas é complicado, entende? Por que hoje as pessoas têm dificuldades? Porque elas não têm confronto, não têm atrito.
né? Mas o que o pessoal posta lá é verdade, né? Você era o japonês garantido, e que fazia isso, fazia de meio. Hoje não pode falar de nada. Esse é o japonês. Gente, por quê? Porque está faltando atrito. Isso já foi comprovado. Deixa uma criança sem pisar no barro, guarda, só cuida dela dentro de casa, nós em fresquinho, ela não cria anticorpos. Né? Quando a gente pisou na caca, pisou no prego enferrujado e está aí vivo, tomava água de torneira. Gente, eu tomava água do rio, que hoje dá nojo. O rio onde o pessoal lá em cima mijava, soltava esgoto, você tomava aqui embaixo a água. A gente criou anticorpos, vivo. O que nos vai trazer? Olha o que Tiago fala lá em Tiago. Tende o grande gozo passar por provação, porque isso vai nos fortalecer. Mas ninguém é provado, entende? Então, Paulo ele vai estabelecer esse paralelo entre a igreja e entre a figura do matrimônio, tá? Então ele vai exortar a lutar contra o mal, ele vai mostrar as armas do soldado. Gente, certo. Não, também nem tanto, né? Diz que se passar lá na Tailândia diz que é mais leve, de boa, mas diz que na Vietnã é feio também. Você não tem coragem, não tenho. Tá? Então aqui a gente vai ver a armadura de Deus. O cinto da verdade, onde se colocava mais um punhal. A couraça da justiça. As botas do evangelho, o que nos protege. O escudo da fé. Por que Paulo compara os escudos da fé? Se você for ver alguns filmes romanos antigamente, o pessoal que ia na frente, eles pegavam e eles encharcavam aquele escudo de couro. Não era leve, era pesado. Imagina hoje você pegar, você molha os seus sapatos, você já vai andar, já nadou de sapato, né? De tênis? É horrível, quando eu fazia natação tinha que treinar e nadar com tênis. É ruim a resistência, entende? Então os romanos, eles carregavam um escudo de couro desse tamanho, mesmo maior, assim. Para quê? Para quando eles estivessem na linha de frente, eles lançavam flechas com fogo, com chama. Por isso que Paulo faz esse paralelo. Olha, para apagar os dardos inflamados do maligno, a gente tem que usar o escudo da fé. Por quê? Porque era justamente o que acontecia com os romanos. Então, olha, funciona aqui no prático, funciona aqui no físico, no espiritual não é diferente. Entende? Então a gente tem que levantar. Por quê? Porque o escudo, a flecha, a gente não sabe de onde vem. Né? Você via várias estratégias de guerra, os caras atacavam pela frente, atacavam por trás, cercava. Né? Então a gente tem que estar sempre com o escudo da fé levantado. Capacete da salvação. A gente tem que estar consciente. Olha que coisa linda. Imagina você sair isso hoje, em pleno século 21. Que coisa. Né? Você não podia esquecer, porque aquilo representava quem você era. Né? Tinha o capacete de um soldado, tinha o capacete do centurião, eram diferentes. Né? Então a gente tinha que ter. E o capacete da salvação, a salvação tem que ter a convicção na nossa mente que nós somos salvos. Entende? E a espada do Espírito. Né? Agora interessante é essa couraça. Ela protege os órgãos vitais, dentre eles o coração. O que protege o coração? A couraça da justiça. De quem? De Cristo, não a nossa. Porque vai ver só. Eu não levo desaforo para casa. Você tem que colocar a couraça da justiça para proteger o quê? Não vê na sua justiça. A vingança não pertence a nós, pertence a Deus. Para. A gente não deve se alegrar com isso. Lembra-se que a moeda tem dois lados. Uma hora você pode estar em cima, outra hora você pode estar embaixo, precisando da misericórdia e alguém zombando. Então, era para isso. Né? Então, quando você tem entendimento dessa armadura, a sua vida fica fortalecida um tanto. Né? Uma vez eu estava passando por situações difíceis
que era onde eu pegava e falava, não, tem um mundo ideal e o real, e eu era apunhalado. Aí ele falou, você tem que aprender a usar a couraça. Eu falei, eu achava que era só para ficar com o peitoral assim, não, a couraça da justiça que protege os órgãos vitais. Aí quando eu fui tentar sair da cruz, para ele, é a couraça da justiça. Qual justiça? Que é a de Deus. E a justiça de Deus é diferente da nossa. A nossa justiça é comparada a trapos de imundícia, porque é falha. Você sabe o que é isso? Não, porque eu sou certinho. Não, porque eu faço. Não, porque eu trabalho direito. Não, porque eu sou um bom líder. Deus pega e fala, olha, a tua justiça é igual. Eu não sei como que era antigamente, tem gente na igreja que viu esse tempo, né? Não tinha absorvente, né? Era pano. É igual fralda. Fralda, quem pegou essa época de fralda, meu Deus. Diz que o absorvente íntimo antigamente era pano. E eram esses panos que são trapo de imundícia que é comparado à nossa justiça. Entende? Nossa justiça não vale nada. É a justiça de Deus. Deus, ele é justo, né? Então, que a gente possa se revestir, né? Um soldado, ele saía assim sempre, tá? Então, tudo tem que ser feito na dependência do Senhor, para a gente estar encerrando. Paulo, ele fala no versículo 18, capítulo 6, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também ore por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Tá? Então, não é somente orar, a gente precisa vigiar. Né? Se a gente ora demais, a gente espiritualiza tudo. Mas quando a gente ora e vigia, a gente está orando com os olhos abertos, a gente está vigiando. Entende? Não adianta a gente fechar os olhos e só querer espiritualizar, não. A gente tem que estar com os olhos abertos e vigiar, né? Porque o diabo está ao nosso derredor. Tá? Então, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Tá? Então, às vezes você não precisa falar, mas você ora com o teu Espírito. Né? Ou ora em outras línguas, mas a gente deve orar. Tá? E para isso vigiando com toda perseverança. Tá? Não baixando a guarda. E súplica por todos os santos, ok? Alguma dúvida? Vamos estar orando então? Né? A gente reclama. Por isso que Paulo fala que as nossas armas são poderosas em Deus. Imagina se a gente fosse depender hoje de carregar tudo isso. A gente estava na rua. Esqueci, pastor. Você sabe que dá maior rolo quando você esquece de mandar o material do seu filho, né? A professora vai e escreve um bilhetinho, né? A gente tem o Espírito Santo para nos lembrar. E a gente tem as nossas armas que são poderosas em Deus. A nossa oração, a nossa fé em Deus é a palavra, né? No que a gente possa crer. Pai, nós te agradecemos por hoje, te agradecemos por essa aula. Pai, te pedimos, renova as nossas forças, Senhor. Leva-nos debaixo da tua paz, debaixo da tua proteção, Deus. Pai, ajuda-nos a entender, Senhor, que o Senhor nos libertou, papai, que verdadeiramente sejamos livres a cada dia, Deus, que não seja por causa de conhecimentos errados, doutrinas erradas, venhamos ser presos, papai, mas que possamos desfrutar da liberdade que é em Cristo, papai, com temor e com tremor, papai, em nome de Jesus, que a cada dia possamos conhecer a verdade venha nos libertar, papai, e que possamos, Deus, fazer uso da armadura de Deus, papai, usando cada item, Senhor, porque cada item é importante, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos. Renova as nossas forças, dá uma noite abençoada, papai, no nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida.